Pacu! Boa noite, pessoal. Começando o Bola em Jogo hoje, 27 de agosto. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos também semana passada a rodada da Copa do Brasil. Temos dia 30 é quarta, quinta ou sexta, sexta-feira a final da Supercopa da Europa, que é o Chelsea contra o Bayern de Munique, Mourinho versus Guardiola. E a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, que teve a vitória do São Paulo, depois de 12, 13 jogos do Campeonato Brasileiro que não venceu o Fluminense, que aliás, você torcedor do Fluminense, se preocupe que o Fluminense é muito fraco. O time do Fluminense a coçar a cabeça. Pode coçar a cabeça. O Corinthians empatou com o Vasco em 1-1, uma partida bem equilibrada, com tempo para cada um. O Palmeiras perdeu para o Boa Esporte. E a equipe do Santos jogou e também venceu no fim de semana. O Santos, não lembro quem o Santos venceu no fim de semana, vou confirmar. Se eu não me engano, foi... eu vou confirmar quem que o Santos... Foi o Vitória. Vitória 2-0 na Vila. Foi o Vitória, exatamente. Marquinho, antes do seu destaque inicial, nossos canais para o pessoal mandar e-mail pra gente, crítica, sugestão, pessoal, xingamentos, pode mandar. O pessoal tá nervoso lá no nosso facebook.com/bola em jogo. Tava até discutindo lá, né? O cruzeirense lá metendo o pau no Marcelo, né? Como pode falar isso do Cruzeiro. Nosso Twitter, @nobola-em-jogo, e também a gente tem o nosso Instagram, que é Bola em Jogo. Manda seu destaque inicial, amigão. Meu destaque inicial tá faltando fôlego pro Corinthians, que aconteceu domingo. Oportunidade de matar o jogo com 15 minutos, o Vasco perdidinho no primeiro tempo. Segundo tempo abdicou. Os primeiros tempos do Corinthians. E tem abdicado desde, assim, vou dizer pra você, desde depois da final da Recopa. Segundo tempo é um perrengue. Minto, desde depois do jogo com o Santos foi o primeiro, assim, que todo mundo assustou. Que abdica do jogo, é impressionante. O contra o Santos foi realmente... Assim, foi o primeiro. Físico, talvez, até que ganhou com um gol no final contra o Curitiba, no domingo retrasado, de pênalti, mas uma jogada do Guerreiro que entrou durante o jogo, se eu não me engano. Mas tinha tudo para fechar. Agora, as baixas também estão sendo críticas. Renato... Nós vamos falar Mas é meu destaque. Sim, de 20 minutos. As baixas o seu destaque é de quanto? Não, de 20 minutos. Vou deixar pro Marcelo, que não veio. Mas o Marcelinho pode ir. Marcelinho, seu destaque inicial. De verde para falar de São Paulo. O número 10. Brincadeira. É o 10, nosso amigo da Grécia. Camisa 10 da Rede Nacional, esse ano vai ser a 12. Meu destaque inicial, Denis. Você tá aí, Denis? Tá? Agregado, 5. 3-0 na Turquia, 2-0 em Londres, 5-0 no agregado. Sim, calma. 16ª participação consecutiva na Champions League. Almighty Arsenal. Primeiro e-mail é o do Denis, Portugal. Boa noite, amigos. Queria só prestar aqui a minha homenagem ao Deco, ídolo e campeão europeu pelo Porto, que encerrou a carreira hoje. E mais uma nota, Timão não quer ser campeão. Concordamos com isso também, Denis. Eu acho que tá faltando um pouco de fôlego. Concordamos não. Não, concordamos não. O Marquinhos, não. O senhor não deixou eu terminar de falar. Eu não. Eu e o Marquinhos. Você acha que vai ser campeão? Você já tá colocando que não vai nem pegar Libertadores? Eu acho que nesse ritmo não vai. Tá em quinto, Ganhando, empatando. Tá em quinto. Se ganhar empatando, devia estar em primeiro, Não tá com aproveitamento para ser campeão. O que você tava falando que eu acho interessante, e até o Marcelinho prefere, por exemplo, empate e vitória, empate e vitória. Só para lembrar a campanha do Fluminense quando foi vice em 2011, foi o time que mais... Foi o Vasco em 2011, o vice. Quando foi campeão em 2011. Foi o Fluminense. Não, o Vasco foi vice, amigão, em 2011. Bom, foi o time que, dentre os que classificaram para a Libertadores, o G4, foi o que mais perdeu. Terminou o campeonato com 3 empates. Então, assim, sou muito mais uma derrota e uma vitória do que um empate e uma derrota. Eu também, eu prefiro. Você perdeu você ganhou um ponto a mais, né? Teoricamente, você ponta mais. 2 empates. É que assim, algumas circunstâncias... Bom, deixa o Marcelinho falar a opinião dele. Marcelinho, manda bala aqui. Só acreditando, fala do jogo contra o Vasco e já fala o que você tem acha alguns jogos que você tem derrotas pontuais. Então você perder pro Inter fora, pro Cruzeiro no fora, Mineirão. Exato, Assim, a grande questão do Corinthians no campeonato é que assim, eu ignoro o início de campeonato, os 5 primeiros jogos antes da Copa das Confederações, eu acho que pra mim eu ignoro essa parte do campeonato. O Corinthians voltou, perdeu pro Atlético Mineiro em casa 1-0, se não me engano, no início de 13 de julho, se não me engano, foi esse jogo no estádio do Pacaembu.
Depois disso, o Corinthians vem uma vitória, um empate, uma vitória, um empate. O Corinthians não perdeu. Desde então, desde a derrota para o Atlético Mineiro, o Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não perdeu, a derrota veio, claro, para a Luverdense. Mas a campanha que eu acho que o Corinthians faz é muito regular, é de muita regularidade. Então, assim, quando vocês falam, pô, eu prefiro uma vitória e uma derrota, eu prefiro uma vitória e um empate. Não, mas... Em 6 pontos, eu prefiro fazer 4 do que fazer 3. Sim, mas é que algumas partidas pontuais... É que ao longo do campeonato, você vai empatou chegar a com a ter Portuguesa, aqui, empate, você falou, derrota, Você falou, empate, só entendeu? considero depois a Copa das Confederações, mas os pontos da primeira rodada valeram também, não tem Sim, essa, não, entendeu? eu tô Empatou assim, com a Portuguesa eu tô em casa, desconsiderando que é um na resultado minha que não- análise, eu tô desconsiderando simplesmente pelo fator de que esses 5 primeiros jogos não serviram como base para o Campeonato Brasileiro que a gente tá vendo hoje. Não, mas pontuou também, entendeu? Sim, sem dúvida, sem dúvida, Marcelo, Bá. mesmo não sendo base, jogar com a Portuguesa no Pacaembu não é pra empatar. Tem que ganhar o jogo, entendeu? Concordo com você, assim, não... Sendo começo, final ou meio de campeonato. Concordo entendeu? com você. Do mesmo jeito que jogar com o Luverdense em Lucas Exato, do Rio Verde claro, é pra ganhar. claro. Eu acho que o Corinthians tem plantel, tem time e deveria fazer isso. Não entro nem nesse ponto da questão. O que eu acho é que o Corinthians, apesar das críticas e tudo mais, vem mostrando uma regularidade grande no Campeonato Brasileiro, somando pontos e com um aproveitamento nesse pós-Copa das Confederações melhor do que as outras equipes. Mas, tudo bem, na questão matemática pura, resultado, ok. Mas o rendimento é muito aquém, por isso que eu e o Marquinhos estamos falando. O jogo contra o Vasco, por exemplo, no primeiro tempo, o jogo com o Fluminense, me perdoem, torcedor do Fluminense, o Fluminense é muito fraco. Não era, para ter ganho mesmo jogando fora. O Vasco jogando lá em Brasília é campo neutro, amigão. Só tinha mais torcedor do Corinthians que vascaíno, entendeu? É esse o motivo. Era um jogo que, por exemplo, o time que tem ambição maior tem que ganhar. Porque não adianta só ganhar e empatar. Tem que ganhar algumas fora, entendeu? Tem que ganhar algumas partidas fora. Por isso que eu tô te falando. Sem dúvida. Eu não pude acompanhar ao vivo o jogo do Corinthians e Vasco. Estava trabalhando, estava no Morumbi assistindo São Paulo e Fluminense. Nossa, Jesus. Mas assisti o VT depois. O Corinthians, para mim, foi melhor até 10, vou dizer 15 minutos do primeiro tempo. Depois disso caiu muito o rendimento do Corinthians. O Vasco cresceu na partida e, para mim, assumiu a partida até então. O Corinthians mostrou novamente o futebol fraco que já havia apresentado diante de Fluminense, diante de São Paulo, diante de Santos. Não fez uma boa partida. A exceção nesses jogos que eu citei aqui, foi, se não me engano, o jogo contra o Vitória, que o Corinthians fez 2-0 no Pacaembu. Foi um jogo, esse jogo foi muito bom e o primeiro tempo com o Grêmio foi muito bom também. Sim. Não Sim, deixou Primeiro de tempo jogar. com o Grêmio, contra o Vitória foi regular o jogo todo, mas eu acho que o ápice do Campeonato Brasileiro em termos de futebol foi o primeiro tempo com o Grêmio. Eu acho que o primeiro tempo contra o Grêmio foi assim, o time jogou muito bem. Grêmio, Criciúma e Vitória. 3 vitórias por 2-0. Foram assim os jogos mais... Só que Criciúma foi fora, né? Não, tô falando dos jogos no Pacaembu. Ah, não, sim, jogos mas no Pacaembu. foi uma arrancada, fez mais pontos nesses 3 jogos do que antes da Copa das Confederações, entendeu? Por exemplo, primeira rodada empatou com o Botafogo. Por exemplo, o Botafogo é um time forte, mas esse tipo de confronto você tem que vencer em casa, entendeu? Portuguesa. Portuguesa empatou. Eu tô falando, mas o meu questionamento... Perder pro misto do Atlético Mineiro, O meu questionamento quanto à classificação para Libertadores não é o que o Marcelinho está falando da pontuação, que eu concordo, faz tempo não perde, mas é o rendimento da equipe. O rendimento da equipe. A equipe não rende mais. Eu acho, eu vou lançar a pergunta para vocês, não sei se vocês concordam. Não. Dentro de algum tempo, 2, 3 rodadas, eu acho que o Tite vai voltar o Alessandro na direita e pôr o Edenilson no lugar do Ibson. Necessário. Não, você acha que ele vai fazer ou... Não, eu acho que é necessário por uma questão de estilo de jogo. O Ibson, para jogar como segundo volante, marcador, ele não tem poder de sabe, marcação. assim, o Paulinho tinha o poder de marcação e tinha o poder de ataque. Ele destoava, até dentro do segundo volante do Brasil, alguém para chegar no lugar, tanto que ele saiu do Corinthians e foi ser titular da seleção brasileira. Não tem ninguém lá fora que nem o tire essa posição da seleção. Aí entra o Guilherme. Primeira coisa que o Guilherme faz é marcar. Depois ele foi desenvolvendo a parte de sair jogando. E foi melhorando muito.
Tanto Jogou que nessa, muito bem. Jogou nessa muito bem. tanto que todo mundo lembra, tanto o Recopa, essas vitórias do Campeonato Brasileiro, ele foi importantíssimo. O Y já tem uma outra característica, que é mais domínio de bola, é mais toque. Ele não tem a marcação do Guilherme. Então acho que é melhor você repor a marcação, volta com o Alessandro, que por mais criticado que seja, é de confiança. E você começa a dar mais liberdade para quê? Pro Douglas jogar, já que o Renato Augusto não vai estar disponível pelos próximos 5 semanas, eu acho que é isso, Renato né? Augusto. 5 semanas. Pelo menos Igual o 5 Guilherme, semanas. né? Mais ou menos isso. Então vai jogar com Douglas e Danilo, dá liberdade pros caras jogarem. Porque também não dá pra puxar o Douglas pra vir marcar. Ele pode compor, mas não vai ser a mesma coisa, entendeu? A única diferença que eu acho, Bah, é as peças, na verdade, estão trocadas. Não vai ser o caso dele mudar o Edenilson para a função de volante, que é a função original do Y. Eu acho que pelo Alessandro, pela idade avançada que ele tem, o desgaste físico que ele já tem durante os jogos, ele não aguenta mais a maratona dos 90 minutos em alto nível. Eu acho que é muito capaz dele usar o Alessandro como segundo volante. Eu não sei, eu tenho acompanhado os treinos do Corinthians, tenho observado bastante. Mas ele tem colocado... Ele não sinaliza ainda, ele não dá essa sinalização. Mas o Y, ele tá com um pé atrás. Já é claro que ele tem um pé atrás com o Y, tanto que ele pediu para a torcida do Corinthians um pouco mais de calma com o Y, porque é começo. Ele vai dar oportunidade, mas eu tenho quase certeza absoluta que... Até quase certeza absoluta fica até meio estranho, mas... Mas é importante você ter essa certeza absoluta. Sim, sem dúvida. Mas eu acho que o Y, ele não é o homem para fazer esse tipo de função no Corinthians. Ele não tem mais físico para isso. Ele não marca como marcava o Paulinho, como marcava o Guilherme. Ele não tem essa característica boa. A função do Y, para mim, que eu vejo hoje, é a função do Danilo. E o Y ainda está muito atrás do Danilo nessa equipe do Corinthians. Até assim, é que não tem nem condições físicas, mas no estilo de jogo que lembraria... Um que poderia encaixar ali seria o Maldonado, mas sem chance, não tem chance nenhuma. Então, eu não sei assim, o que o Maldonado está fazendo no Corinthians, sinceramente. Então, né, às vezes contato, né, sabe, tem que arrodar a cara, né, então. Mas o Edenilson, naturalmente, vai ser o que você falou, o Alessandro também vai. Já jogou ali, sabe jogar. Sim. Não é novidade. Vale lembrar também, o Corinthians tem o Jocinei, né, jovem que chegou do Rio Claro, sim. Mas tanto o Jocinei quanto o Paulo Vitor e o Léo, os dois atacantes do Corinthians, que vem sendo cobrado, inclusive, para o Tite colocar em campo, já que o ataque não vem bem. O Tite não quer colocar... O Léo é o menino da base, né? Que subiu, o Paulo Vitor também. O Tite não quer colocar nem Jocinei, nem Léo, nem Paulo Vitor, simplesmente por uma questão de colocar eles na fogueira, o que eu acho errado. Eu acho que se eles estão dentro do Corinthians, estão dentro do grupo, treinando com os titulares e em condições de jogo, sendo relacionados, bota os moleques para jogar. A torcida do Corinthians sempre foi paciente com quem veio da base, sim, com quem é novo. Então, dá uma chance. Se Guerreiro, Pato, Emerson Sheik e Romarinho não estão resolvendo lá na frente, o que custa dar uma chance para um Léo, para um Paulo Vitor entrar? Não é pra sair os 4, sai um só, né? Dos 4 sai um, né? E coloca no segundo tempo, para jogar 20, 30 minutos, vê o que o moleque consegue fazer. Coloca no lugar do Romarinho, do Emerson, para jogar com o Guerreiro, principalmente com o Guerreiro, né? Que é o Guerreiro, mas a questão é o quanto você mexeria no esquema tático. O Tite está sendo ainda persistente e é até compreensível, porque ele conseguiu tirar certas peças e ir substituindo as peças e continuando, o ritmo continuando. Sim. E tem que dar graças a Deus que não tem mais Moradei, né? Porque era o primeiro a entrar nesse time depois do Guilherme ter machucado. Não, e ele não muda. Tudo era Moradei que entrava, sim, né? Ai, ele só não muda o esquema tático exatamente pela questão da regularidade. O Corinthians não vem perdendo os jogos. Não toma gol. Não vem tomando gol, melhor defesa do brasileiro. Então, assim, por causa disso, ele acaba mantendo esse mesmo esquema tático. Acho que ele variou 2 vezes aí depois que ele, em vez do 4-2-3-1, que ele costuma utilizar, ele acabou fazendo um 4-4-2 com Alexandre Pato e Guerreiro de referência no ataque. Com o Renato Augusto alimentando. Alimentando, né? Mas amanhã ele já não vai fazer isso. Amanhã o Alexandre Guerreiro, Pato... Não, amanhã é Danilo, Douglas, Pato, com o Guerreiro isolado na frente. Ah, tá. Tô falando que os 4 estão na frente, é Douglas... Ah, sim. Guerreiro, mas o Alexandre Pato amanhã vai fazer a função do Emerson Sheik. Vai jogar aberto, na ponta... e voltando para marcar. Quero ver como é que ele vai fazer isso. Eu acho que o Guerreiro faz essa função até melhor que o Pato. Não, mas imagina se dá certo isso. Porque basta... O Pato, ele tá tão assim, uma coisa que... Ele faz um jogo amanhã que ele sai se matando,
vai apagar muito do que foi esse retrospecto desse ano. Com certeza. Se fizer gol ainda, depois de se matar, que foi o Emerson ano mas amanhã passado. contra o Luverdense, todo respeito, o Corinthians tem grande chance de passar amanhã, tem que ser testado. Mas pro em jogo corintiano, grande, amanhã é o entendeu? Luverdense, no domingo é o Flamengo, É, e aí você e- tem que pensar que sempre tem o próximo, Mas o entendeu? Pato vai ter a sequência de jogos, né? O Paulo Guerreiro foi convocado e fica 3 jogos fora Não, do tem que ter Corinthians. mesmo, tem que ter mesmo que tivesse, merece. O Danilo foi muito criticado pela torcida no começo e depois... E a hora que teve a engrenou, sequência, exato. quem que tira? Exatamente. Quem que... E-mails, o Claudião manda, grande Cláudio. Cláudio já queria fazer polêmica. Deco é o Lúcio Flávio com grife. Fale das perdas Calma lá, né? de grandes promessas cada vez mais jovens por micharia. Tem uma pergunta. Botafogo saiu do par pelo título depois que o Vitinho foi vendido? Não sei, mas vai mexer muito, viu? Vai mexer muito com o Botafogo isso. Talvez haja alguma mexida do Oswaldo que... Eu tava conversando com o Claudião, me ligou. O Claudião é uma figura. Falando com o Claudião no telefone, ele falou pra mim que ele acha que ele não vai, o Oswaldo não vai colocar outro meio, ele vai tirar o Vitinho e vai colocar o Renato de volante, vai fortalecer mais. Porque o Botafogo não tem muita peça, ele falou que tem um menino de 16 anos no banco, Claudião, manda o banco de reserva pra gente do Botafogo, você que tá assistindo, pra gente ver aqui. E ele falou que, e ele mesmo falou que eu acho que Claudião falou que o Botafogo já não passa do Galo e não vai nem pra Libertadores. Não, pra mim, assim, eu não vi ainda quando o Botafogo foi candidato ao título. Eu ainda não consegui ver 16 rodadas entre os 4 Tudo melhores. bem, tá ali, mas assim, eu sempre vi o Botafogo como um time sem elenco pra aguentar um campeonato brasileiro. Mas tem um time bom. Tem um time bom, Sim, mas tem 11 jogadores pra concordo. fazer um jogo. O Botafogo se perde 2, 3 peças titulares da equipe, Vai dificultando. acabou. O jogo seguinte perdeu. Eles perderam o Andrezinho, perderam o Felipe Gabriel já, perderam 2 meses, perderam o terceiro agora, né? Sim. O dele de Portugal, Marcelinho, o Arsenal não jogou contra ninguém. E mais pra frente a gente sabe que o Arsenal cai logo. Em relação ao Corinthians, vendo de fora, eu acho que os jogadores já ganharam tudo e estão nem aí. Tem que dar uma renovada e pôr gente nova. Gente que quer ganhar coisas novas, minha opinião. Grande Denis. O Roger manda. Vocês viram que um dos presos de Oruro já se envolveu em outra briga em Brasília? Essa Gaviões é uma vergonha mesmo, torcida marginal. O que vocês acham? Bazinho, foi aquilo que eu falei e você não foi muito a favor. Quando os caras foram presos, não é justo? Lógico, ser preso... Os caras estavam presos... Serem presos de forma aleatória é um ponto. Exato, perfeito. Mas eram muitas Não, pessoas em exato, volta exato. para eles terem pego aqueles 12 e depois, não que os 12 sejam, mas já um já aparecer, uma confusão besta. Mas é Uma que coisa assim, sem a gente cabimento, não entendeu? pode confundir o Roger até mandou e-mail, a gente não pode confundir o seguinte, o cara estava em Oruro. Se o cara não teve culpa, o cara pode ser o maior marginal do mundo, mas ele não teve culpa, ele tem que voltar. Não, mas ele pro sempre Brasil, tá sempre no entendeu? olho do furacão, Exato, entendeu? Ele sempre tá ali exato. Agora ali que apareceu, aquilo. que ele tá brigando, mostrou, tem que punir. E se precisar, pune o time com mando de jogo. Também acho que tem que punir. Entendeu? Mas aí que eu acho que cai no negócio errado, vai voltar o que foi lá em Oruro. Que é no jogo Mas é o seguinte... Corinthians e o Vasco, eu acho, vão punir os dois. Não, né? sim, independente. Se essa meia dúzia de torcedores profissionais, bancados por pessoas que, bom, não vale nem a pena falar, vão lá para arrumar confusão, botar a família em risco, porque a polícia entra no, né, que é uma coisa que eu já sou contra, a polícia não tem que ficar dentro de estádio, tem que ser gente especializada para isso. Segurança particular, É. tratada de clube. Bota um monte de gente em risco, que é a grande maioria, por causa de meia dúzia que quer brigar, porque não tem divisão. Sabe? Então esse cidadão não sabe nem andar na rua, que ele vê um palmeirense, ele vai bater no palmeirense, a torta direito. Então assim, não é que o cara sempre está perto das confusões. É lógico que ele vai ficar pagando pato. Entendeu? É isso que eu acho errado. Ficar bancando esse tipo de gente. E punir clube, tá errado. Tá errado punir eu como torcedor, você e ele, de não poderem assistir o jogo do Corinthians aqui no Pacaembu, porque meia dúzia fizeram algazarra lá. Prende os caras. Eu acho o seguinte... É muito complicado. Acho que qualquer situação que você faz, você tem o lado positivo da ação que você toma, mesmo você tirando o mando ou não. Você tirou o mando, tem um lado positivo, que você inibe os outros torcedores que vão cobrar o cara e falar, pô, não faz bagunça. Mas tem os dois lados, entendeu? Não acho que você tá errado. Então, eu não acho vou citar o caso Oruro. Você mencionou o caso Oruro como exemplo. O Corinthians foi punido com o mando de campo, jogou contra o Milionário sem torcida aqui no Pacaembu.
Contra o Santos, se não me engano, na Vila Belmiro, o que a gente viu? Pisca-pisca. Não é sinalizador, é pisca-pisca. Não pode. Mas É proibido. eu Não acho pode, que porque lá atrás... Não pode. Não Independente de ser um sinalizador ou não. É muita hipocrisia da imprensa que eu aposto, eu quase corto o meu braço. Pega Olha lá, em 2011, Cortar o direito ainda. o recebimento do Peñarol contra o Santos na final da Libertadores, a festa que foi. Todos os narradores falando, linda festa no estádio Centenário, não sei o quê, os piscas-piscas ligados, acesos. E agora, do nada, não é mais bonito. Por que mudou? Não. Entendeu? Não é questão de ser bonito ou não, Entendeu? não pode. Tô falando, Se não 100% sabe de usar, acordo. se não sabe usar, primeiro que leva um artefato que não tem nada a ver, mas a partir do momento que leva aquele naval, que é outra coisa, é totalmente exato, diferente. isso é uma coisa. Mas é que nem criança. Se não sabe usar isso, não vai usar isso, porque assim, não pode deixar, porque daqui a pouco um vai botar no meio outro naval e vai dar outra merda. E assim por diante. O pessoal tem que parar de achar que ir ao estádio, passou os portões, pode fazer o que quiser. Não é isso. Tem gente do lado que é criança, tem mulher grávida, mas, ó, tem Não, e família, quem tem gente... organiza, né? Mas na Europa, Quem tá organizando os jogos? eles fazem pisca-pisca sempre. Eu acho que Mas você na não pode- Polônia os caras colocam os Marquinhos, cachecóis no Marquinhos, no vai Botafogo. acabar o futebol, assim. Não vai acabar Na o claro que Europa, vai. tem muitos lugares na Europa que você também não vê divisão de torcida. Mas, por Aqui, exemplo- essa brilhante empresa, que De eu nem colocar lembro o nome, Vasco e Corinthians sem divisão de torcida é eu nem lembro o brincadeira. nome da GTA. empresa, mas me colocar um GTA. jogo sem divisão de torcida, sendo que na semana passada Deu já briga deu lá fora, pancadaria com São Paulo e Flamengo. E detalhe, essa empresa que organizou, que comprou o jogo Corinthians e Vasco, é a mesma empresa que comprou Santos e Flamengo. Que fique claro isso, que conseguiu, pagou 1 milhão no jogo e recebeu 7, 7. 8, é. Wilson, termina a sua raciocínio. Então, assim, primeiro, organização péssima. Não poderiam nunca mais vender para essa empresa. Eu acho que essa empresa deveria ser investigada, para começar qualquer Mas é conversa. administrador do estádio, né? Não, uma empresa comprou o jogo do Vasco. Não é administradora? Não. Eu entendi que era É uma administradora. empresa comprou esse jogo do Vasco da Gama e mandou esse jogo Como comprou dentro do de uma... Flamengo, comprou do Exatamente. Botafogo e assim. Exatamente. Então acho que ela tem que ser investigada primeiro de tudo. Pô, melhor investimento que qualquer um pode fazer. Você paga 1 milhão e ganha 6. Coisa mais fácil que tem. Parece agiotagem, né? Coisa fácil. E o esquema de segurança que deveria ser responsabilidade dessa empresa, não, fica a cargo da Polícia Militar de Brasília, que também pouco sabe agir diante de uma situação dessa. Mesmo Quem porque, estava no caso, meio não da tem- zona... Nunca tem jogo lá também, né? Pra eles cuidarem. Exatamente, eles não têm experiência necessária para isso, mas nem aqui em São Paulo. A gente que está acostumado a frequentar não tem, não estádio em tem. São Paulo, sabe que também a Polícia Militar em São Paulo também muitas vezes não tem preparo. Então esse é um dos pontos, a questão da Polícia Militar, da segurança no estádio. Segundo, divisão de torcida que tem que ter. O brasileiro não é educado para isso. Terceiro, tem imagem, tá lá, se foi flagrado, esse cara tem que ser punido, preso. Não é, a gente Não prendeu vai mais em 4 jogo. caras. Não vai mais em jogo. Semana passada, prenderam 2, 3 caras lá da torcida do São Paulo que bateram no flamenguista. Isso eu vi. 5 horas depois liberaram. No jogo Corinthians e Vasco, prenderam 4 membros da Gaviões. 8h30 da noite, eles estavam soltos voltando para São Paulo. Amigão, Só que assim, Tem que ser é o seguinte, banido o do Roger que estádio. mandou e-mail é o seguinte, não é só a torcida do Corinthians, não é só a torcida do São Paulo, não adianta você também vir falar com esse clubismo seu, é só uma torcida marginal, não é assim. Você pegou o caso que o Marcelinho falou da torcida do São Paulo. Vazinho, semana nenhuma passada, nenhuma é, exatamente. mas é meia dúzia que faz a fama Exato, da concordo. torcida, E E entendeu? uma coisa que me indignou até, eu quero falar aqui no ar, inclusive, a torcida do Vasco da Gama, nem me lembro o nome da torcida organizada deles para falar aqui, soltou um comunicado oficial condenando a atitude da torcida do Corinthians em questão a Gaviões da Fiel, pedindo a apuração dos fatos e se isentando completamente da culpa, querendo que a torcida do Corinthians fosse presa e que o clube fosse punido, que extinguissem a Gaviões da Fiel. Não, foram duas torcidas. Acho que falta um pouquinho de discernimento na torcida do Vasco em relação a esse assunto, até porque a torcida do Vasco, no ano passado, quando veio jogar aqui contra o Corinthians no Pacaembu, Na Libertadores? exatamente, na marginal do Tietê, matou um corintiano. Então calma um pouquinho vocês aí, não levanta muito a bola, porque vocês também não são o Santos, não. O Wilson Dosso manda, vocês viram o comercial da Qatar Airlines, apareceu o Neymar, eu postei hoje. Tá no nosso Sensacional. Tá no nosso Sensacional. Facebook. O Claudião manda o banco do Botafogo. Renan, Edilson, André Bahia,
Lima, Renato, Lucasen, Henrique, Elias e Alex. Conheço o Renan, conheço o André Bahia, o Renato também, o Elias tem entrado bem no time. Pra você ver aqui, se tem alguém que para entrar no time do Botafogo, seria o Renato, no lugar do Que é o mais do experiente. Vitinho, exatamente. E Mas até por questão de você posição, ganha no né? poder de marcação, mas você perde na criação, né? Fica só nas costas do Sidorf. Marcelinho, fala do São Paulo que venceu o Fluminense no fim de semana. Você que estava lá acompanhando o jogo, o que você achou? São Paulo que enfrenta, aliás, o Botafogo já no próximo final de semana. Botafogo sem Jefferson, que foi suspenso com o terceiro cartão amarelo, se não me engano. E sem Vitinho agora também. Sem Vitinho agora também. São Paulo, sem Luiz Fabiano, tomou o terceiro cartão amarelo, era para ter sido expulso no jogo contra o Fluminense. Luiz Fabiano de novo não joga? Luiz Fabiano de novo não Eita, joga. Se não me engano, acho que a Aloysio também Ele não. e o Aloysio não jogam. Os dois Não estão jogam. suspensos por Isso, cartão os dois amarelo. estão suspensos, exatamente. O jogo. São Paulo começou muito bem a partida. Eu vou começar pela entrada da equipe em campo. Tinha uma faixa na entrada do gramado, que era de uma campanha de uma ONG, que estava escrito só a união nos dá força, ou algo do tipo, propícia ao momento do time. Fora a camada de sal grosso na entrada do vestiário. Errado, era pra ser purpurina. São Paulo começou com a marcação em cima, no campo de ataque. O Fluminense ficou acuado, entrou com uma formação 3-6-1. Eu não sei o que o Luxemburgo tinha na cabeça, qual que foi o projeto que ele inventou ali. Qual foi o quê? O projeto. Mas ele tirou o William, que é o maior ladrão de bola do Fluminense. Deixou ele no banco. Rafael Sobis é o cara que mais finaliza no Fluminense. Ficou no banco. Na coletiva de imprensa eu perguntei pro Luxemburgo. Luxemburgo, por quê? Ele respondeu, não era para poupar os jogadores porque tem um confronto diante do Goiás no meio de semana. Tudo bem. Respondeu... Qual que é? Mas por quê? Não entendi. Poupar, para não se lesionar, coisa e tal. Da Eu acho que- Sul-Americana? Não, tem não, Copa Fluminense Brasil. e Goiás na Copa do a Brasil. volta É Copa lá em do Goiânia. Brasil, é verdade. Fluminense Tem joga razão, 1 a 0. Tem razão. O Fluminense ganhou só de 1 a 0, então Tem ele quis razão, poupar tem os jogadores para esse confronto. O Fluminense estava também sem o Fred, suspenso. Era inicialmente 4 jogos, pegou 2. São Paulo começou marcando em cima muito bem. Destaque para o Ganso, atuando Jogou bem muito, na né? partida. Jogou bem. Armou, deu passe para gol. Então São Paulo foi bem. O Luiz Fabiano, por reclamação, tomou um cartão amarelo. Quando o São Paulo ganhava de 1 a 0 ainda no primeiro tempo, uma bola que saiu pela linha de fundo, Diego Cavalieri foi cobrar o tiro de meta. Luiz Fabiano passou na frente dele. E o Rogério, era uma falta cobrada pelo Rogério, que foi para fora. E o Diego quis cobrar rápido. Porque o Rogério estava ainda fora do gol. Tava voltando, né? Tava voltando pro gol dele. O Luiz Fabiano passou na frente. O Diego Cavalieri veio correndo e deu um chute para fazer o lançamento. Ele acertou, inclusive, o chute e o lançamento no tiro de meta. O juiz interrompeu a jogada, deu um cartão amarelo pro Diego Cavalieri e nada pro Luiz Fabiano. Era pro Luiz Fabiano ter sido expulso aí. Falei isso no ar, enfim, acabou passando. Primeiro tempo, o Fluminense teve 136 passes certos nos 45 minutos iniciais. Desses 136, foram 7 passes certos só no campo de ataque. Nossa. São dados do O Fluminense é fraco. O time do Fluminense, torcedor do Fluminense se preocupe. Concorda comigo, Marquinho? O Fluminense está 4 pontos na frente do São Paulo. E o São Paulo tem uma partida a menos. São Paulo tem uma partida a menos. Então é o Exatamente. seguinte, preste atenção. Porque junto disso vem Ponte Preta, que empata, você entendeu, em pontos, porque também tem um jogo a menos. Tem gente para subir ainda ali. Então tem que ficar esperto. Exatamente. Entendeu? E o Luxemburgo você tava lá, querer poupar jogador contra o Goiás, para atuar contra o Goiás, provou que a lição de casa lá no Maracanã, na quarta-feira, não foi feita. Vai com preocupação para lá. Não, preocupação é pouco perto do que está passando na cabeça do Luxemburgo. Fala que eu tenho informação dentro do Fluminense. Fluminense é fraco. E o negócio, só fazer um parênteses do Fluminense e Goiás, eu vi hoje, tá até no Globoesporte.com, quem quiser lá, artilheiros. Sabe quem é o 5º artilheiro da temporada no Brasil? Walter. Orgulho do futebol gordo do Walter. É isso aí, Walter. Mete gol. Monster player, isso aí. Desculpa, eu falei... Só terminar. Tá. Primeiro tempo, o Fluminense não finalizou nenhuma vez no gol do Rogério Ceni. Segundo tempo, ambos, o Fluminense e o São Paulo perderam um jogador cada no começo do jogo. O Jean acabou sentindo estiramento. E no São Paulo,
Eu não lembro quem saiu agora. Mas um jogador estava machucado também saiu. Autuori queria porque queria um zagueiro. Ele tinha Antônio Carlos, Que veio do que Botafogo. foi contratado, veio do Botafogo, estava em ordem, podia jogar. E tinha o Paulo Miranda recuperado de lesão. Quem que ele me colocou na zaga? Rodrigo Caio. E eu fiquei me perguntando por que o Autuori faz isso. O pequeno Coringa, né? Não Aí, é um colega. bom, no jogo o Rodrigo Caio até que foi bem, O Rodrigo fiquei Caio, impressionado. é que ele é um cara comprometido com o time. Eu acho que ele é um cara esforçado pra bem burro. esforçado. Sim, então assim, fiquei impressionado. Mas no segundo tempo, o Luxemburgo melhorou muito. O Fluminense, perto do primeiro tempo, que não havia jogado nada, foi pra cima, conseguiu finalizar, não achava o gol, mas vinha pra cima, acuou mais o São Paulo. São Paulo ficou mais perdido. E o São Paulo era para ter sido um segundo jogador expulso. O Wellington já tinha um cartão amarelo, fez uma falta maldosa, que era para cartão amarelo também, e só porque ele tinha o cartão, o juiz acabou aliviando, não o expulsou. Então, essas são minhas duas críticas em relação ao jogo de São Paulo. Não vou falar que ganhou porque foi favorecido. Não, ganhou porque foi melhor. São Paulo mostrou um futebol que há muito tempo não mostrava. Eu O falei, Ademilson saiu. o São Paulo, Exatamente. na segunda, terceira rodada do segundo turno, já vai estar fora da zona de rebaixamento. São Paulo não cai. Não cai. Porque o Fluminense é pior, a Ponte Preta é pior, o Náutico é pior. Então, Bazinho, a questão é o seguinte, não cai, já vai ter o jogo contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, sem Aloysio e sem Luiz Fabiano, mas o sem o Botafogo Ademilson. joga sem Vitinho, sem Jefferson, entendeu? Mas você não pode comparar o momento psicológico dos dois times. E aí você vai falar de futebol, você tem a parte tática, a parte individual e você também Agora, tem se o emocional. Botafogo é eliminado pelo Galo no meio de semana, aliás, deixa Que eu não vai repassar. ser, que não vai ser, Repassar. desculpa. Eu também acho que o Claudião falou que ia ser eliminado. Eu Não, falei, não Claudião, vai. não vai. Então, isso eu Depois falei do jogo também. que o Galo fez contra a Portuguesa, Meu Deus, foi é fraco. que a hein, Portuguesa, ganhou, né? assim, a Portuguesa... Porque a Portuguesa é a Portuguesa, Porque né, a amigão? Portuguesa tem o quarto fator, O quê? que é o azar. Eles entram com o azar, é o 12º jogador, entendeu? Deve ser um português que fica lá comendo tremoço, ou seu azar, saia daí, ele não vai embora, entendeu? Antes de falar os jogos da Copa do Brasil do meio de semana, mandar um abraço pro Caio e pro Diego Senra, parceiraços, irmãos aqui, mandaram e-mail pra gente aqui, mandaram mensagens Corintianos. falando... Os dois, ambos. favor, Amanhã um vai no fique- jogo comigo até. Liguei pro Caio convidando, ele não pensou duas vezes. Aliás, eu e o Caio não perdemos uma no Pacaembu, a gente tá invicto lá. Ele manda aqui que o jogo contra o Vasco foi... É o que a gente falou, cara, que no primeiro tempo que o Vasco teve aquela cabeçada do Douglas, ela matava o jogo ali, naquele 2-0. O Douglas, assim, lembrou o Douglas de 2009. Uma pena O que... Caio não- manda o dirigente, Bambi que baixou o preço dos ingressos, salvou o time do rebaixamento. Enche estádio e faz o time correr e jogar. 55 mil torcedores, 600 mil de renda. Só um parênteses, né? Um domingo ensolarado, bom pra sair de casa. Não, por R$2 vai lotar todos. Então, mas Tem- no primeiro certo. jogo onde tava chovendo, foram 20 mil. Vai lotar todos, vai lotar todos. Eu acho que não cai, esse time de São Paulo é forte. Se cair, você corta o braço. não, o amigão. direito ainda. Não, isso não fazemos esse tipo de aposta. O Cláudio, Fluminense tem que jogar a Série D para pagar tudo que deve. O Claudião é o figura. Na sua conta tá certo. Se cair pra B, deveria automaticamente ir pra O C. Fabrício Aranha fala, eu acho que o Corinthians perdeu para o Luverdense porque eles têm verde do 9. Salve palestra. Só faz 3 anos que a gente não perde pro time de verde, amigão. Não, isso aqui eu não vou ler, Guilherme. Manda e-mail de revista de fofoca. Jogos da Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 7h30, Goiás e Fluminense, Atlético Mineiro e Botafogo. Às 9h50, Corinthians e Luverdense, Grêmio e Santos, Atlético Paranaense e Palmeiras. E Flamengo e Cruzeiro. Sim, estamos terminando. Tava Flamengo e Cruzeiro. E na quinta, Salgueiro e Internacional e Vasco e Nacional de Manaus. Qual o confronto que está aberto aqui? Grêmio e Santos, Atlético Paranaense e Palmeiras? Você acha que é o que está aberto? Goiás e Fluminense. Você acha que todos estão abertos? Não. Eu acho que o Atlético Mineiro já perdeu. Eu acho que o Inter e o Vasco já estão classificados. O Inter e Vasco Inter e já Vasco estão. estão Já classificados. estão. Atlético Cruzeiro. Paranaense e Palmeiras é um jogo duro pro Palmeiras, hein? Que perdeu no fim de Cruzeiro. semana. O Atlético tá classificado. Tem uma notícia bombástica, o Valdívia não joga quarta-feira. Quarta-feira contra o Vai contra pro o Atlético banco. Paranaense, ele vai pro banco, Vai exato. pro não banco vai começar jogar. o Mendieta. Time da- Aqui, se fosse fazer um cruzamento, né? Aqui eu não tenho quem se ganhar, mas pra mim dá Goiás, Botafogo,
Corinthians, Grêmio, Atlético Paranaense e Cruzeiro e Inter e Vasco na quinta-feira. Pelo cruzamento, eu acho que dá Corinthians e Grêmio, né? As quartas, Corinthians e Grêmio, Cruzeiro e Botafogo, Vasco... Não é Cruzeiro e... Vasco e Goiás e Inter e Atlético Paranaense. Ó, Isso mesmo. eu vou... Não, porque o Corinthians pega o Palmeiras. Se o Corinthians passar do Grêmio, poderia pegar o Palmeiras. Palmeiras ou do Inter? Grêmio. Palmeiras ou Inter. Se passar do Grêmio. Se o Aí- Corinthians se passa passar do do Grêmio, Grêmio, pega sim. o Palmeiras Por isso ou- que eu acho que fica Corinthians e Grêmio, Inter e Atlético Paranaense. Daí do outro lado, Entendi, entendi. Não, Vasco, sim, sim. Vasco e Cruzeiro, Botafogo e E Cruzeiro. Fluminense, desculpa. eu tava vendo Fluminense aqui, passa Goiás, Goiás. essa tabela aqui, é meio Goiás complicado passa. esse jogo. 2 do Walter. Eu falar do Grêmio, o Grêmio, pô, Renato Gaúcho já colocou o time em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, hein? O time do Grêmio vem de três vitórias, se eu não me engano, fez 9 pontos nos 3 jogos. Vem forte, vai ser difícil tirar o Grêmio do G4, eu acho que o time do Grêmio é Mas vem com um esquema que, muito por não ter, até disseram que não conta mais com o Elano esse ano, pela contusão, e o Zé Roberto se recuperando, 3 zagueiros e 3 volantes. E tá sem o Vargas também, que não tem jogado, acho O que jogo as do duas Santos, últimas, eu, né? eu acho que o Grêmio passa do Santos. Agora, o jogo mais... O Flamengo e Cruzeiro vai ser um jogão, hein? Vai. Vai ser um jogão. Aliás, Elias jogando muito também, não vai poder jogar, se eu não me engano, esse jogo com o Flamengo, contra o Cruzeiro não joga. Elias jogando muito, Elias é o termômetro desse time do Flamengo. Então, você vê, já. E o Cruzeiro é um time que chuta até tiro de meta, eles estão chutando no gol, entendeu? A quantidade de chutes sim. que o Cruzeiro dá, perto do que ele... Só que o Cruzeiro ganhou de 5 do Vitória em casa, quando ele ganha de 2, amigão. Por exemplo, entendeu? Sim. O Santos ganhou de 2, o Vasco, o Cruzeiro foi ganhando de 5. O Cruzeiro é um time que tem 14, 15 caras muito iguais. Sim, por o isso que time eu acho que o rende. Cruzeiro passa do Flamengo. Exato. Vamos lá falar da Supercopa da Europa, que vai ser sexta-feira, que vai ser também o dia do sorteio dos grupos da Champions League, confere? É Amanhã. 30? É amanhã, Amanhã o o sorteio sorteio dos grupos é amanhã? Amanhã tem jogo ainda, Ah, não. É quinta-feira, então. quinta-feira. Então Quinta-feira. é dia 30, se eu não me engano. O Bayern que tropeçou hoje, hein? Patou, né? Bayern O- Matou 1-1. Eu assisti o jogo, tava assistindo o jogo à Frai da tarde. onde? Deixa eu ver. Freiburg. Freiburg. O jogo vai Tudo jogar termina Chelsea, em Burg lá, né? Chelsea e Bayern de Munique, final da Supercopa, Guardiola versus Mourinho. O que você acha, Marcelinho? Jogo bom, hein? Infelizmente, olha, Freiburg. a julgar pelo que eu vi do Bayern até agora, apesar do Robin ter metido um golaço esse final de semana, jogadinha de salão, brincando dentro da área, eu acho que o Bayern não tá com um time como estava o ano passado. Acho que o futebol do Bayern não é o mesmo ainda. Ainda. Porque ainda. realmente mudou. A questão do tudo. Pep Guardiola querer adaptar um novo estilo de jogo para o Bayern também tá, acho que, dificultando um pouco os jogadores na questão do entrosamento e tudo mais. E o Chelsea com o José Mourinho, infelizmente, muito me preocupa. Apesar do Chelsea não ser nem de perto um rival para o Arsenal, até porque o Chelsea é um clubinho pequeno do sul de Londres, eu acho que... Porque ele Isso tem amigo verdade. russo, Mas eles entendeu? ganham a Champions Isso é League e o verdade. Arsenal não, né, amigão? Isso é verdade. O Chelsea é um clubinho pequeno do sul de Londres. Que o grande rival do Chelsea hoje é o Queen's Park Rangers. Sempre foi e sempre será. Seria o Juventus em São Paulo. É mais assim, ou menos por aí. que botaram talvez. o dinheiro lá no Juventus e É mais ou menos por aí. Se quiserem modernizar o Juventus, construir estádio novo e o caramba, é igual o Chelsea. Então acho que o Chelsea, infelizmente, é favorito. E se o Rooney realmente for pro Chelsea, realmente o Mourinho deu um ultimato. O Chelsea falou. entra em outro patamar, eu acho. Aí, meu amigão, apesar tem do os- Rooney não ter a bola que tem um Van Persie, aí, meu amigo, segura o Chelsea, viu? Mas tem a vontade que tinha o Drogba quando tava no Chelsea. Exatamente, tu vai querer mostrar Tem serviço. sondagem do Eto'o também, né? Talvez volte pra trabalhar E com o Hulk, Mourinho né? de novo. E tem do Hulk também. Ó, Né? O Hulk? antes Mourinho. de... Aí o William que chegou, né? Mas o William, então, até é interessante, o William não... Fechou ou não? O William tá fechado, mas ele depende do visto de trabalho. O Home Office, o Homeland Security Office lá não liberou o visto de trabalho pro William. Não Só sei um- porquê, mas... Só um PS, Paulinho jogou muito no fim de semana, hein? Jogou Viu o bem. jogo. Mas jogou fizeram muito, uma bela ponte, né? Jogou muito. Porque ele sai do Shakhtar em maio, vai pro Anzi e de repente chega... Na verdade, iria pro Tottenham,
Aí o Chelsea veio e Chelsea intrometendo. Claudião manda, o Chelsea é o Fluminense da Inglaterra, respeitem o Juventus. Olha, tudo é Fluminense pra ele. Grande Claudião, E a- mito. Ó, antes de terminar, bate bola rápido. Eu falo o jogo, vocês falam quem se classifica. Goiás e Fluminense. Goiás. Flu. Atlético e Galo. Atlético e Botafogo. Botafogo. Galo. Corinthians e Luverdense. Corinthians. Corinthians. Ufa. Grêmio e Santos. Grêmio. Grêmio. Atlético Paranaense e Palmeiras. Atlético. Palmeiras. Também acho que passa Palmeiras. Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro. Salgueiro e Inter. Inter. Esse Vasco Nacional também nem vou perguntar. Vasco. Destaque final, Marquinho. Valeu. Ô, valeu você também. Eu vou falar dos nossos Drop that canais. sucker. Pacu! Na verdade é Lepacu, mas os animais falam Pacu. Nossos canais facebook.com/bola em jogo, né? O @nobola-em-jogo e também o nosso Insta que é o Bola em Jogo. Eu acho que vai agora para esse final de primeiro turno do Brasileirão e a maratona que está por vir semana que vem. A maratona começa no domingo. 3 jogos em 5 dias. Inter, São Paulo, Santos. Aí o bicho vai pegar, filho. São Paulo, Pode 4 em 8 desgastar. dias. Pode desgastar o elenco. 4 né? em 8 dias, São 4, Paulo 8 faz. dias. Marcelinho, Você vê por que não vai subir? Não vai cair? Vai cair? Eu não sei. Você vai cortar o braço mesmo? Não, isso O eu não dedinho? falei. Isso eu não falei. Não põe a palavra na Faça minha as boca. unhas então, pelo menos. Vai lá. no Morumbi Marcelinho, fazer seu destaque final, meu amigo da Escócia. Valeu, Vá. Obrigado. Hoje não vai ter um escocês. Mas meu destaque final tá aqui, ó. Hoje estreia da Rede Nacional de Notícias na Copa de Imprensa lá da CESP, Estádio Nacional, Arena WS. Quem quiser acompanhar, a partir das 10h30 no www.redenacionaldenoticias.com.br. Estarei em campo vestindo a 12. Só um PS, o meu destaque final é para a Copa Sul-Americana, que a partir das próximas fases vai ter um monte de time bacana, hein? Vai, mano. Provavelmente Vélez, River Plate, São Paulo, Nacional, provavelmente Universidade Católica, o Racing. Vai ser bacana. Valendo vaga, né, na Libertadores. É um campeonato bacana. Pessoal, que vai estar no Pro Evolution 2014, já está confirmado. Pessoal, obrigado pela audiência, até semana que vem, um abraço.